Boa tarde. Daremos continuidade ao segundo dia da Jornada Pedagógica 2021, organizada pela Prefeitura Municipal de Santa Helena, pela CEMED de Santa Helena e pela CONSEP. Meu nome é Leonice e estarei mediando esse evento. Teremos a nossa primeira apresentação da tarde, com a palestrante, professora especialista Lucília Araújo Amorim, pedagoga e licenciada em Artes Visuais. A palestra de hoje tem como tema Formação Pedagógica para Professores do Ensino Fundamental, Anos Iniciais, Práticas Pedagógicas e as Orientações para o Trabalho Pedagógico no Ensino Híbrido. A frequência vai estar sendo passada no decorrer dos 30 primeiros minutos de apresentação, e as perguntas podem estar sendo colocadas no chat no início ou no final da apresentação. Professora Lucília, você pode dar início. Boa tarde. Eu irei iniciar esse momento com vocês, onde iremos falar sobre as práticas pedagógicas e a orientação para o trabalho híbrido. Ok? Ok, só coloca a apresentação do começo. Isso. Bom, gente, nós vamos falar a respeito das práticas pedagógicas e as orientações para o trabalho pedagógico no ensino híbrido. Esse ensino híbrido nos apresenta como uma proposta de aprendizagem ativa, colaborativa e explicativa. Essas propostas de aprendizagem ativa e colaborativa não é algo novo, e sim são propostas que já nos foram apresentadas há bastante tempo e nós não colocávamos em prática por receio, por busca do novo. E, no caso, a situação real pela qual nós estamos vivenciando nos leva a inovar, a quebrar essas barreiras que nos impede de termos um ensino inovador. E, no caso, essa forma de aprendizagem colaborativa e ativa, nós temos para hoje, para esse momento, e, no caso, o ensino que foi pensado, a modalidade que foi pensada pela Prefeitura de Santa Helena, pela Secretaria da Educação, foi aplicado o ensino híbrido, que vem com essa proposta de mesclar aulas online e aulas presenciais, intercalando os conteúdos que se contemplam. Atendendo a essa proposta, a metodologia híbrida também é conhecida como aprendizado híbrido ou semipresencial, que é uma combinação de experiências do uso da tecnologia digital, que tem por objetivo promover uma reorganização do tempo e do espaço da aula, além de definir os papéis do professor e do estudante, promovendo uma maior autonomia e engajamento, fundamentais para a evolução intelectual e o maior aproveitamento do conteúdo. Sabemos que, para implementar o ensino híbrido, não é tarefa fácil, pois, como já falei anteriormente, nós, professores, temos receio ao novo. Porém, precisamos traçar vários meios, várias estratégias para que isso ocorra, para que o ensino híbrido de fato aconteça. O primeiro passo é traçar estratégias de infraestrutura educacional, definir orientação pedagógica. É fundamental que, nesse momento, ocorra a formação dos professores, que seja estabelecido cronogramas de formações, cronogramas de aula, modelos de avaliação e muitos outros pontos, pois trata-se de um sistema integrado. E, de forma alguma, dentro desses itens, não se pode esquecer, de maneira alguma, de ser repassado tudo isso para os pais. Por quê? Agora, mais do que nunca, a participação, a parceria entre família e escola, ela é essencial. Por quê? De modo geral, a estrutura, a reestruturação de todo o cenário da
da educação será mudado com relação a esses momentos, ora presenciais, ora online. E nós não podemos esquecer, de forma alguma, do momento da avaliação. Todo esse trabalho precisa passar por avaliação. É preciso avaliar o tipo de tecnologia necessário para complementar essas aulas presenciais. Após escolher a plataforma mais adequada, é preciso delinear, adequar aos planos de estudo, devidamente ajustado à situação da clientela. Nós não podemos pensar em algo que não seja, de fato, concreto. Como sugestão tecnológica, o mais acessível a todos, para hoje nós temos o WhatsApp, que é uma ferramenta que está disponível a todos. Por mais que o aluno não tenha, mas o pai tem, o vizinho tem, alguém da família tem, e vai poder ceder a essa criança, a esse aluno, para que possa realizar a atividade. Dentro desse contexto, como eu já falei anteriormente, não é proposta nova. A educação ativa não é uma proposta nova. Já em 1987, Paulo Freire já nos ressalta que a relação à sala de aula e a estrutura, as abordagens pedagógicas devem ser pensadas na prática. Ou seja, o ensino, ele vai além dos limites estruturais da sala de aula e a participação ativa do aluno, onde ele é preparado para resolver problemas, ampliar oportunidades, ter um pensamento crítico e reflexivo. Isso nos leva a quebrar, a nos libertar do modelo tradicional e adentrar ao mundo contemporâneo. Porque hoje nós sabemos que o perfil do nosso aluno é completamente diferente dos alunos que nós tínhamos anterior. Os nossos alunos hoje, eles fazem parte da era digital. Então, por que não apresentar essas metodologias atraentes que os nossos alunos, eles têm em comum? E para isso, foi pensado para que, de fato, a educação em Santa Helena aconteça, foi pensado o ensino híbrido, onde Guiomar Mello nos diz que o ensino híbrido é o ensino que aborda a educação os dois tempos de aprendizagem, entre a atividade face a face do aluno com o professor, com aquele conteúdo que depende da interação para melhor aprendizagem. Essas possibilidades que o ensino híbrido nos oferece, por meio de atividades individualizadas, realizadas fora ou no tempo real do espaço escolar, da aula, precisa de apoio de recursos digitais potencializados ao tempo e ao espaço, disponível para o processo de ensino e aprendizagem. Que eu estou dizendo. Nós estamos com ensino híbrido? Sim, estamos, mas precisamos pensar em ferramentas tecnológicas acessíveis para que o aluno possa realizar o ensino. Nesse ensino híbrido, ele é empregado as metodologias do ensino presencial unificado por métodos de ensino online ou offline, no desenvolvimento diário do ensino e aprendizagem. A ideia central dessa metodologia tem a ver com a educação embasada em pesquisas, com auxílio de plataformas virtuais e também de livros, de revistas, entre outras ferramentas que nós temos ao nosso dispor. Como eu já falei anteriormente, temos que pensar em quebrar barreiras da educação tradicional para o ensino híbrido. Sabemos que, e também precisamos levar em consideração que o fato de do professor usar recursos
tecnológicos não quer dizer que ele tenha se libertado da educação tradicional. Veja o exemplo nessas duas imagens, aonde o aluno está observando a professora que está usando a aula, ela está transmitindo a aula, porém, ela continua usando o método tradicional. Ela continua lá usando a sua lousa, o quadro negro, giz, e só a única coisa que ela está inovando, achando que ela está aplicando um ensino híbrido, é usando o computador, o notebook para fazer a transmissão. Uma ferramenta para fazer a transmissão. E o aluno como o mero participante passivo. E o que a educação híbrida quer é quebrar essas barreiras. Veja no exemplo do lado esquerdo, aonde mostra o aluno, a educação híbrida, aonde tem o momento da pesquisa e o momento da explanação do professor. Essa é a forma correta do ensino híbrido, aonde o professor faz a apresentação do conteúdo e o aluno é orientado a buscar novas fontes, a ampliar o seu conhecimento, a tirar suas dúvidas no seu tempo e espaço disponível. Então, vamos atentar para esse detalhe, para que a ferramenta digital não seja só usada para embelezar, para dizer que nós estamos trabalhando a era virtual e continuamos mantendo a nossa mesma metodologia de 500 anos. Então, vamos ter esse cuidado para que não caiamos nessa falha. Com relação a esse exemplo aí da professora trabalhando cálculos matemáticos, nós sabemos que isso aqui já está defasado há muito tempo, então vamos atentar para esse detalhe. Isso fica a critério de cada licenciatura, cada professor, dentro da sua área de atuação, ele vai saber como inovar de forma coerente e que surta efeito. A tecnologia, ela vem para romper barreiras, limitando o conhecimento, a hierarquia, fazendo com que o aluno não seja mais apenas um mero reprodutor de conhecimento, mas sim o autor do saber. Nesse cenário, a responsabilidade de ensinar e aprender se abre a novas relações entre conteúdo, espaço, tempo e pessoas diferentes. Dentro dessa visão, a reestruturação da educação do docente encontra vários desafios. Não estou aqui para dizer para vocês que é fácil, de forma alguma. Não é fácil, porém, precisamos nos adequar a essa realidade. Como, por exemplo, nós, enquanto professores, precisamos ter o domínio dessas ferramentas, que vai além do conteúdo específico que eu preciso saber da minha disciplina. Mas eu preciso ter saberes necessários para que eu saiba usar as ferramentas que vão me ajudar na concretização da minha aula, que é, no caso, do ensino híbrido. A compreensão do uso das tecnologias digitais e de informação são importantes para que o aluno possa interpretar texto, ler vídeos, assistir vídeos, ler textos, entre outras. O importante é que precisamos ofertar recursos para os nossos alunos para que esse ensino híbrido aconteça, quer seja disponíveis de forma por meio de recursos tecnológicos ou de uma outra forma que nós iremos pensar, sempre tendo em mente que na rede municipal de Santa Helena, no ensino de Santa Helena, nós temos clientela que tem muita facilidade para o uso de tecnologias, que tenha a tecnologia a seu favor disponível, enquanto tem outros lugares que fazem parte de Santa Helena que o aluno não tem esse acesso fácil. Então, cabe aos gestores pensar nessa clientela, porque o ensino híbrido tem que abranger não só a sede. Quando se pensa numa forma de ensino para o município, tem que englobar a todos, e para isso precisa ter
Esse auxílio. Dentro do ensino híbrido, o professor ele tem função de ser o mediador. Ele nunca vai largar de ser o professor. Ele é o mediador, ele vai facilitar a construção do conhecimento adequado ao currículo e à proposta pedagógica a qual vocês estão sendo direcionados, que possibilite a interação do aluno com as tecnologias, tornando-os sujeito crítico e reflexivo, utilizando das ferramentas ao seu dispor, a fim de explorar o seu universo contemporâneo. De forma que tudo isso, todo esse ensinamento, todo esse aparato tem como uma finalidade: transformar o ensino de forma mais significativa. Por quê? E nós, enquanto professores, precisamos repensar o nosso papel. Precisamos buscar novas estratégias, novas formas, novos aprendizados. E volto a frisar aos gestores que a formação continuada nesse momento da educação sempre foi, mas especialmente agora, nesse novo retrato de educação que está sendo proposto, precisa ter a formação continuada dos professores. É de suma importância, até porque, quando na nossa licenciatura, nós não fomos acostumados a lidar com essas ferramentas tecnológicas. Usamos por curiosidade, algumas pessoas se fazem aperfeiçoamento, aprendem a usar, mas não é dizer, não, eu já sou formada em matemática, em história e geografia, artes visuais, eu tenho habilidade. Não, eu não tenho, eu vou buscar. E é obrigação do município ofertar como é que se diz? Essas formações, para que o professor fique apto para essa nova realidade, para esse novo retrato que a educação apresenta. Gente, dentro disto aqui, é importante ressaltar que, no ensino híbrido, nós temos 2 momentos, porém, esses 2 momentos, eles se completam. Podemos observar claramente aqui, é o mesmo aluno, só que esse aluno, ele vive 2 momentos, 2 realidades. Aonde ele realiza atividade em casa, na escola, junto com os colegas, e o outro momento, aonde ele faz as atividades extra. Não é simplesmente ir às tarefas de casa. São atividades realizadas em casa, porém, um complemento do conteúdo. Até porque, por exigências pelas exigências do governo do Estado, nós não podemos manter o nosso público 100% nas escolas. Então, precisamos dividir. Se eu vou dividir um dia sim, um dia não para o aluno, e ele precisa completar as suas 200 horas aulas, então, para que isso aconteça, ele vai ter o momento na escola, onde o professor apresenta o conteúdo, e a segunda parte, onde ele irá, em sua casa, com a ajuda dos pais, com apoio de recursos tecnológicos ou não, que aí, no caso, eu me refiro quando eu digo ou não, porque ele vai precisar de livros, ele vai precisar de fontes para ele realizar as pesquisas, os estudos e aprofundar. Aí vocês podem dizer, mas professora, como a gente vai fazer isso com o aluno do primeiro ano? Da mesma forma. Por quê? Porque o aluno do ensino fundamental menor, ele não tem essa bagagem toda, mas ele precisa ser construída. E de que forma? Tendo o auxílio dos professores em orientar as atividades que eles irão fazer. Um exemplo claro, vamos pensar em um primeiro ano que nós estamos recebendo. Precisamos trabalhar, saber como eles estão com relação ao alfabeto, com relação à leitura e à escrita. Então, vamos iniciar essas atividades na escola e a mesma atividade, eu digo assim, vamos supor que eles estejam trabalhando o alfabeto. Na escola, o professor dá um início, faz a apresentação e propõe atividades que irá aumentar esse horizonte.
Quando o aluno voltar no dia seguinte, que é um dia sim, um dia não, o professor vai retomar essa atividade para ver se o aluno, de fato, houve aprendizado ou não. Então, esse aprendizado, essa avaliação com relação ao aprendizado, precisa ser retomado constantemente. E quer seja, essa aula seja presencial ou não, precisa ter um acolhimento. Por quê? Quando nós estávamos na sala de aula tradicional, recebendo aluno normal, tendo aula normal, nós acolhíamos os nossos alunos, desejávamos boa-vinda, boas-vindas, abraçávamos e assim sucessivamente. Agora, de uma forma diferente, que nós sabemos como agir, mas a gente precisa, acima de tudo, pensar num bom acolhimento para que o aluno tenha vontade de voltar no dia seguinte, que ele tenha vontade de realizar a atividade que foi proposta. Precisamos dar apoio a essa criança, a sua família, apoio à vida, apoio socioemocional e, acima de tudo, contar com a parceria dos pais, porque família e escola precisam trabalhar alinhados. Dentro do contexto tecnológico, o apoio aos docentes, à comunidade é necessário. Vamos supor que no povoado onde eu trabalho, eles não têm internet acessível a todos, mas tem um centro comunitário, que lá tem internet, então vamos nos unir, vamos fazer essas parcerias, trocar experiências, trocar apoio, para fazer com que essa possibilidade de ensino aconteça a todos. Então, vamos ter parceiros, vamos ser amigos, vamos trocar essas experiências de forma que a proposta tem que estar conectada com a realidade do aluno. Nós não podemos viver de utopia. Temos que estar com o pé no chão e atentar para a realidade pela qual nós estamos vivendo. Sim, trabalhar com ensino híbrido, ele tem desafios, muitos desafios, principalmente agora, na época que nós estamos vivenciando, no período pelos quais nós estamos passando, aonde a gestão da educação pública está em crise. Se a gestão pública está em crise, imagine as famílias dos nossos alunos, até mesmo de professor, de todos envolvidos. As coisas não estão fáceis para ninguém. Então, vamos pensar nesses desafios do ensino híbrido de forma a vir a nos favorecer, a nos ajudar. Porque nós estamos num período que a desigualdade social está tremenda. As tecnologias estão disponíveis, de fato, mas nem todas as pessoas têm esse acesso. Os profissionais, nem todos estão preparados para o uso dessas ferramentas digitais. Então, precisamos quebrar com essas barreiras, precisamos favorecer, fazer algo que vá ajudar a sanar esses desafios, quer seja do ensino híbrido ou não. Agora nós estamos num período onde nós precisamos rever nossos gastos, rever tudo. Porém, de forma alguma, quando a Secretaria Municipal de Santa Helena pensou no ensino híbrido, pensou que não vai ter gastos. Vai ter gastos, até porque precisa manter a internet das escolas funcionando, precisa oferecer formação aos professores, precisa fornecer xerox para aquelas escolas que não possuem possibilidade de acessar os recursos tecnológicos, para aquelas famílias, enfim,
Para aquelas pessoas, nesse período, vai precisar bastante de atividades serem levadas essas propostas, esses encaminhamentos, para que o aluno possa se preparar em casa, estudar, como se diz, ampliar o seu horizonte de informação. Então, de maneira alguma, vamos dizer, não, vamos embora diminuir essas xerox porque o município não está tendo condição. Vamos ver a melhor forma para que isso aconteça. Se eu não tenho possibilidade de oferecer xerox, então vamos embora se unir no município e ver quais as escolas que estão com aquela biblioteca cheia de livro que não está usando, e vamos embora passar para aquelas outras escolas que estão precisando. Então, vamos procurar manter o equilíbrio para que, de fato, aconteça o acompanhamento dessas ações. Imaginemos que é difícil para quem não trabalhava com o uso da tecnologia, embarcar nesse processo agora, mas é muito difícil, era para quem não tinha essa prática, mais difícil para aqueles que não tinham essa prática metodológica na ativa, esse formato, essa forma de trabalhar. Mas imaginemos, mais difícil está para os nossos alunos que não estão tendo essa oportunidade de estudar. Então, vamos quebrar esses paradigmas, vamos embarcar numa educação possível e fazer com que aconteça. Porque, de fato, para que a educação aconteça, nós precisamos ter coragem para enfrentar os desafios. Aqui nessas duas imagens, nos apresenta exemplo de alunos trabalhando em casa, além da sala de aula, além do momento presencial. Aqui nesse exemplo, onde o aluno está redigindo um texto ou acompanhando uma atividade, onde o professor está assistindo uma videoaula, onde o professor está explanando o conteúdo. Beleza. Para os alunos que têm essa possibilidade de fazer isso, é excelente. Até porque o tempo do aluno, nós sabemos que o tempo de aprendizagem do aluno não é igual. Tem aluno que eu estou com minha turma com 35, 30 alunos, na minha explanação de aula, por mais que eu dê um show de aula, mas nem todos os alunos vão compreender. Então, eu preciso retomar outros momentos para que o aluno aprenda. E aqueles que já aprenderam, que já compreenderam, aí todas as vezes que eu fico retomando, para ele já fica chato. Então, na hora que eu retomo o conteúdo, esse aluno que já sabe demais já vai atrapalhar a minha aula. E dessa forma, do ensino híbrido, quem tem mais dificuldade fica mais tempo vendo o vídeo, repetindo a explanação, tentando compreender, tentando entender aquele conteúdo. Ah, professora, e os alunos que não têm essa possibilidade de usar essa ferramenta? É como eu falei anteriormente, não tem internet, não tem computador, não tem notebook, não tem celular, agora vai sentar em casa e fica falando besteira? Não. Vai aproveitar aqueles livros que eu já falei anteriormente, que o professor vai ceder, e vai se sentar e vai estudar, e vai buscar. E a família precisa estar disponível para ajudar seu filho. Ele não sabe, mas já vem as orientações da escola. Se o aluno já recebeu aquela orientação na escola, no momento presencial, o professor tem que aproveitar bastante para tirar as dúvidas dessa criança, para que em casa ela possa realizar essa atividade, essa proposta que foi apresentada. Por mais que o pai não saiba como tirar a dúvida da criança, não tem condições de pagar um professor particular, mas sempre tem alguém na família que sabe um pouco mais e precisa ajudar. Eu só sei que nós, enquanto pais, precisamos assumir a nossa responsabilidade. Assim como o professor tem responsabilidade de muitas, os pais também têm. Com relação
a estrutura do ensino híbrido dá certo, ele induz a conteúdos que é fundamental que haja uma interação entre ou seja, que essa comunicação seja de forma digital ou impressa. Então, o ensino híbrido, para que ele aconteça, ele precisa acontecer dessas duas formas: ora presencial, ora online ou offline, mas precisa ter os recursos ou digitais ou impressos. E aí está a função dos gestores, dos professores e dos pais buscar essa forma. Porque o que sabemos é que o aluno precisa dessa bagagem para que ele venha a aprender e que seja uma aprendizagem, que seja um aprendizado significativo, aonde ele possa ter incentivo, vontade, força de vontade de buscar. Por quê? Nessa forma de ensino inovador, o aluno é o centro. O professor, a imagem do professor, ela não está mais como protagonista. O protagonista deste cenário agora é o aluno. O aluno, ele passa a ser a fazer a diferença na aprendizagem ativa. Ele evidencia o papel de protagonista, transformando-se em um sujeito mais participativo, colaborativo, reflexivo em todas as etapas da sua aprendizagem. Então, precisamos promover atividades em que o aluno precisa falar, precisa escrever quando já estiver nessa fase. Precisamos desenvolver a oralidade dos nossos alunos. É tarefa que deve começar da educação infantil e deve ser aprimorada em todos os anos do ensino fundamental. Em especial, no primeiro ano, o professor precisa botar o seu aluno para perder esse medo de falar, esse medo de expor seu sentimento, expor o seu aprendizado. Então, dentro desse protagonismo do aluno como centro, dentro da perspectiva do ensino inovador, do ensino ativo, o aluno precisa desenvolver essas competências e habilidades com relação à leitura, à escrita e à oralidade. O envolvimento do estudante de forma ativa e atuante na sua aprendizagem tem se mostrado uma alternativa às metodologias do ensino, principalmente, gente, por envolver os alunos em que o grau de interação é a chave do aprendizado. Quando nós pensamos em atividades em que o aluno ele se envolve, onde ele é o protagonista, onde ele onde ele se sente o importante, como se ele se tivesse a impressão que ele é o professor, que ele é o dono da aula. Façam essa experiência. Eu tenho certeza que vocês irão gostar. Dentro dessa temática do aluno como centro da aprendizagem, aonde ele precisa desenvolver uma cultura escolar. O que é isso? Se eu vou pedir que o meu aluno realize uma atividade aonde ele vai gravar a aula e vai apresentar, vai colocar no WhatsApp, ou até mesmo depois mostrar esse trabalho que ele fez em casa para a turma, ele vai compartilhar essa experiência, ele precisa estar vestido como aluno, fardadinho, banhadinho, de cabelo arrumadinho, para se sentir um estudante. A minha cultura hoje é do aluno que
Ora é presencial, ora é em casa. Ora é usando recurso tecnológico. Recursos disponíveis. Então, ele precisa atentar que todos os dias, 7 horas, quem estuda pela manhã, 7 horas inicia a minha aula. Então, 7 horas ele já deve estar banhadinho, arrumadinho, para iniciar a sua aula. Quer seja que seja transmitido online ou não. Isso aí é uma outra coisa que nós ainda vamos ver posteriormente nas próximas lâminas. Com relação à tecnologia, ele tem, se ele tiver uso da tecnologia, beleza, será excelente para realizar o trabalho. Se não tiver, vai ter aquilo que eu falei anteriormente, vai ser disponibilizado algo para que seja suprido a necessidade do uso da tecnologia. E aí vem o papel do professor. O aluno é o centro, mas o professor, ele é o mediador. O professor que vai fazer o encaminhamento para ele realizar essas atividades, para que, de fato, venha acontecer. Se o professor não fizer esse seu papel de mediador, é como se estivéssemos na sala de aula com 35 alunos, ou com 30 que quer ou mais, e fica aqueles alunos conversando, fica aqueles alunos sem dar importância. Por quê? Porque nós não direcionamos esse aluno para que fizesse a sua atividade em casa. Ele é o centro, mesmo que o professor esteja do lado assistindo a aula dele, mas o professor que comanda essa turma. É o professor que tem que cobrar o aprendizado necessário para esse estudante. E para isso, precisamos de espaços adequados. Precisamos de gestores comprometidos, compromissados, gestores colaboradores, gestores responsáveis, gestores atuantes, para que a autonomia do aluno seja apresentada. Se todo esse conjunto não reunir esforços na hora da avaliação, nós iremos ver o desastre. Vai ser como já aconteceu ou acontece, professor brincando de ensinar e aluno brincando de estudar. E dentro do ensino híbrido, principalmente quando nós temos o aluno como centro da aprendizagem, a avaliação precisa ser constante. E temos que tomar cuidado quando se diz em avaliação, para nós não cairmos no risco de achar que na avaliação eu estou testando só o aluno. A avaliação serve para eu testar o meu trabalho, para saber se eu estou, de fato, realizando um trabalho a contento. Para eu saber se, de fato, eu estou transmitindo ou eu estou dando as orientações necessárias para que o meu aluno venha, de fato, a aprender, para que, de fato, venha a acontecer o ensino-aprendizado, que é o que nós estamos tanto desejamos, tanto sonhamos, e é a nossa realidade. Se não houver aprendizado, nós estamos rasgando dinheiro. Por quê? A nossa intenção é essa. Gente, até então, eu estava me falácias, mas, dentro dessa perspectiva do ensino inovador, dentro dessa perspectiva de um aprendizado voltado para o século XXI, nós temos teóricos antigos e temos teóricos atuais que falam a esse respeito. Dentro dos estudos que eu realizei, aí eu achei interessante trazer para vocês aqui Vygotsky, que é um estudioso de 1800, que veio a falecer em 1934, com 70 anos, mas ele, por mais de ser um estudioso de séculos anteriores, mas ele já tinha essa visão do aprender a aprender, com relação à questão de interação e mediação do professor.
O professor, ele é o que interage, é o que faz a mediação, mas a aprendizagem, o aprender, tem que partir do aluno. O aluno é que tem que buscar essa aprendizagem. Aí, quando eu digo esse aprender a aprender, eu não estou só falando para os alunos. Eu falo para nós, enquanto professores. Nós precisamos aprender a aprender. Que significa, para uma ampla parcela dos intelectuais da educação na atualidade, um verdadeiro símbolo das posições da pedagogia mais inovadora, progressistas e, portanto, por todos aqueles sintonizados com o que seriam as necessidades individuais da sociedade no século XXI. Aprender a aprender, quer seja no construtivismo, na escola novista, no pós-modernismo, no neoliberalismo, enfim, em todas as pedagogias. Que se originou um pensamento que é chamado de socioconstrutivismo ou socio-interacionista. A formação se dá numa relação dialética entre o sujeito e a sociedade e ao meio. Ou seja, o homem modifica o ambiente e o homem modifica o ambiente e o ambiente modifica o homem. Então, na atual sociedade, nós precisamos ter esse dado que, quando se refere a aprender, não se aplica tão somente aos nossos alunos, mas se adequa a nós, à nossa realidade. Nós precisamos buscar constantemente esse aperfeiçoamento. E o professor busca por meio de estudos independentes, por meio de graduações, por meio de mestrados, de doutorados, etc., ou também pelas formações que precisam ser constantemente oferecidas. Nós temos também um outro estudioso da década de 90, que é o Pierre Levy. Na década de 90, quando toda essa discussão iniciou, o discurso de inovação, já nos trazia a necessidade de pensarmos as tecnologias de inteligência, o ensino em rede, a cybercultura e outras formas de pensar o ensino-aprendizagem. Muitos estudiosos o consideravam, no caso, o Pierre, como um sonhador, que vivia uma ilusão. Por quê? Eles achavam que, na época, não era possível nós vivermos uma educação do ensino em rede, onde buscássemos essas informações nas redes sociais. Até porque, por conta do nosso país não ser um país tão desenvolvido e a situação de desigualdade social é imensa, onde sabemos que a exclusão digital ainda é uma pauta a ser discutida. Porém, diferente de ser um sonhador, ele sempre acreditou nas tecnologias, e principalmente nas tecnologias de inteligência, ele se mostrou, Pierre, um homem à frente do seu tempo, e, sem dúvida, um dos maiores teóricos da cultura digital. E hoje, na atualidade, quando nós pensarmos em fazer algum estudo sobre recursos tecnológicos, sobre cybercultura, Pierre Levy, ele é uma referência muito boa. Por quê? Porque ele tinha uma visão dessas possibilidades que as ferramentas tecnológicas nos oferecem. Assim como Pierre Levy,
Jacques Delors já nos colocava também o desafio de tentar entender o aprender a aprender, a conhecer, a viver juntos, onde ele faz uma síntese dos 4 pilares da educação para o século XXI. Nós sabemos que o século XXI é um século promissor, onde os nossos alunos eles já estão há anos-luz à frente de nós, professores, que não procuramos nos adequar à realidade. Então, nós, enquanto professores, nós precisamos estar, como diz os jovens, antenados para as situações pelas quais nós estamos vivendo. E viver, se vivemos numa era digital, eu não vou me adequar a essa realidade? Claro que vou. Por quê? Senão, os alunos vão estar falando coisa que eu vou estar, perdão da palavra, burrinha, sem saber nem do que eles estão falando. Por isso, por conta, não só por isso, mas por conta da minha necessidade de conhecimento, eu preciso aprender. Nem que eu aprenda com meus alunos mesmo, mas nós precisamos estar conectados com a realidade. E Jacques Delors, ele faz essa síntese dentro dos 4 pilares que é aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser. Com base nessa visão dos 4 pilares do conhecimento, do conhecimento, podemos prever grandes consequências na educação. Consequências, mais ou menos, consequências, e sim. Porque o ensino-aprendizagem voltado apenas para a absorção de conhecimento, que tem sido o objetivo de preocupação constante dos professores. Nós temos que pensar que me perdi aqui no meu pensamento. O ensino-aprendizagem voltado apenas para a absorção de conhecimento tem sido um objetivo de preocupação constante dos professores e deve dar lugar ao ensino que leva o aluno a pensar, a saber se comunicar, a pesquisar, a ter raciocínio lógico, a fazer síntese, elaboração, ser, enfim, um aluno autônomo. Enfim, ser socialmente competente. Agora, eu volto a perguntar a vocês, professores. Se nós não temos firmeza com relação aos pilares da educação para o século XXI, como é que eu vou poder dar para o meu aluno aquilo que eu não tenho? Então, vamos buscar conhecimentos, vamos buscar o aperfeiçoamento, para que meu aluno não esteja à frente das minhas sabedorias. Eu não me refiro com relação à minha firmeza de conteúdo. Eu digo com a situação do dia a dia. Por mais que eu tenha dúvida como instalar um data-show, como usar meu celular para filmar, para gravar, mas eu preciso ter noção das coisas mínimas que são essenciais para eu poder dar uma boa aula. Então, Jacques Delors diz que essas questões são temáticas que o próprio ensino híbrido nos trazem a retomar abordagens que vêm historicamente se colocando na perspectiva da superação do ensino tradicional. Uma inovação que se deve aos pedagogos de uma visão ampla, de longo prazo, há mais de pensadores, muitos séculos atrás, mas eles já tinham essa visão, que nós precisaríamos nos envolver, precisaríamos ir ao encontro dessas tecnologias. Um suporte que seria algo que iria desenvolver o nosso potencial.
Então, dentro das práticas de ensino híbrido, o apoio da instituição como gestão, a instituição como Prefeitura Municipal de Santa Helena, é primordial. Não há como a educação de Santa Helena surtir efeito, quer seja ensino híbrido ou o ensino normal, aquele que nós íamos os 5 dias para a escola de forma normal. Ele precisa ter esse acompanhamento, essa visão dos gestores, para que, de fato, a educação aconteça. Precisamos ter conhecimento sobre o que vamos realizar. Precisamos ter de informação, de formação, de capacitação, o diálogo com os pais. Os pais precisam estar cientes do que está acontecendo. Por que que meu filho vai um dia sim, vai um dia não para a escola e fica cheio de atividade? Será que os professores não querem mais trabalhar? Tem muitos pais que irão pensar dessa forma se não forem devidamente esclarecidos. Então, precisa haver esse esclarecimento tanto com o aluno quanto com os pais. O acesso digital precisa haver, precisa ter apoio, precisa ter colaboração, apoio de quem tem, ajudar a fornecer. Eu tenho um aluno que mora próximo da minha casa, eu tenho uma internet ótima. Bora chamar esse aluno, olha, meu filho, eu tenho tal hora para ficar na minha casa, para fazer tua pesquisa, realizar teu trabalho. Os colegas professores que sabem usar a ferramenta, vamos ensinar os outros colegas que não sabem, vamos ajudar. Vamos mudar a nossa postura com relação ao uso do celular. Gente, o uso do celular em sala de aula não é para atrapalhar de forma alguma. Agora, eu, enquanto professor, eu preciso saber usar, eu preciso saber propor atividade para que esse aluno possa usar, que ele possa usar o celular de forma correta, e não que ele vá usar o celular dele para ele ficar no WhatsApp, ele ficar fazendo pesquisa de outras coisas que não tem nada a ver com a minha aula. Então, vamos aproveitar os recursos tecnológicos que os nossos alunos têm. Vamos mudar a nossa postura de cultura. Nós vivemos numa cultura que é a cultura digital. Nós precisamos abrir a nossa mente para a realidade. Precisamos planejar a estrutura das nossas aulas, pensando no presencial, no online e no offline. Precisamos rever o modelo curricular da minha escola, da minha cidade, do meu município. Preciso também, acima de tudo, analisar a realidade do meu aluno e propor atividade que é possível ele realizar. Vamos ter esse cuidado para que não venha a haver contradição com relação ao que eu preciso ensinar e o meu aluno precisa aprender. Nós precisamos oferecer oportunidade aos nossos alunos para que ele mostre que ele é capaz. Mas, para isso, eu preciso ter metodologias que vai ser possível isso acontecer. Eu preciso ser o professor que faz a diferença. Eu preciso ser aquele professor exemplo para os meus colegas professores. Eu preciso ser exemplo para os meus alunos. Eu preciso, acima de tudo, amar a minha profissão, amar os meus alunos, amar o trabalho que eu realizo e também saber ouvir os alunos, saber ouvir os colegas, saber ouvir o gestor. Enfim,
Saber ouvir, gente. Vamos criar esqueci agora. Esse hábito de ouvir as pessoas e falar menos e ouvir mais. Fica a dica. Bom, gente, com relação a essa metodologia ativa que nós já estamos um tempão falando, Hélio Conte fala que as metodologias ativas, ela tem se mostrado como alternativas às metodologias tradicionais de ensino. O processo ativo de formação promove a autonomia de alunos, contribui para a sua emancipação intelectual e favorece o aprendizado contínuo e humanizado, despojado do tecnicismo exacerbado. Nós devemos atentar, professores, coordenadores também, agora que eu lembrei também, nós temos aqui coordenadores. Devemos atentar para que as metodologias de ensino precisam acompanhar a demanda. As demandas atuais, a proatividade dos estudantes, pois elas estão relacionadas com metodologias envolventes, tomada de decisões, novas experimentações, instigando a iniciativa. As metodologias ativas, gente, são estratégias, técnicas, abordagens e perspectivas de aprendizagem individual e colaborativa, que envolve essa metodologia ativa, ela é atraente, ela envolve, ela engaja o aluno a projetos, a atividades participativas. Essa aprendizagem ativa, ela ocorre quando o aluno interage com o assunto, ouvindo, ouve o professor falar, ele fala, ele pergunta, ele discute, ele fazendo as atividades, ensinando e, consequentemente, aprendendo, sabendo e estimulando a construir o conhecimento, ao invés de recebê-lo de forma passiva pelo professor. Então, o modelo de educação ativa, ele quer quebrar com essa educação bancária que nós tanto já falávamos anterior e que a gente nunca se liberta. Nós queremos continuar com essa educação onde o aluno fica lá sentado e nós com a nossa cadeirinha lá na frente, só falando e ouvindo. O aluno finge que está ouvindo, está com o pensamento viajando. Eric Mazur diz que dê-me conta de que nada poderia estar mais distante da realidade quando analisei a forma como os meus alunos estavam entendendo a mecânica de Newton. Eles não estavam aprendendo de jeito nenhum. Então, o que Eric Max queria transmitir para os seus alunos o ensinamento sobre a mecânica de Newton, ele percebeu que eles não estavam aprendendo nada. Então, isso remeteu ele ao pensamento que, se eles não estavam aprendendo, é por causa da forma como ele estava ensinando e não estava chamando a atenção deles, não estava surtindo efeito. Então, ele diz, eu poderia ter responsabilidade por isso. Não, mas não, gente. Nós temos que analisar que, quando o nosso aluno não está aprendendo, pode ser que seja um problema dele. Mas, na maioria das vezes, tem a ver com a forma como nós estamos repassando, porque às vezes, gente, tem professor, ou nós, professores, às vezes temos esse hábito de saber um conteúdo sabemos divinamente, para nós, mas temos dificuldade em saber transmitir para o aluno. Então, quando a gente percebe isso, que nós temos um conteúdo que a gente domina, mas que nós não estamos conseguindo passar para o nosso aluno de forma que ele venha a compreender, que ele venha a entender aquela situação, nós nos sentimos frustrados. Por quê? Porque a nossa metodologia não está surtindo efeito.
E a partir dessa reflexão, o autor desenvolveu um método interativo com o propósito de auxiliar os estudantes na compreensão do conceito por meio da prática ativa. Um dos grandes problemas da aprendizagem reside na diferenciação entre memorizar e compreender. Nós não podemos, de forma alguma, querer que os nossos alunos memorizem conteúdo. O aluno tem que compreender. A partir do momento que o aluno compreende a forma, a fórmula, o sentido do conteúdo, ele vai levar para o resto da vida. O conteúdo que ele estudou no primeiro ano do ensino médio ou no ensino fundamental, quando ele vai passar por uma avaliação externa e vai avaliar as séries que ele estudou, ele ainda tem aquilo em mente. Por quê? Porque ele não memorizou, ele compreendeu. E isso é essencial. E uma dessa forma de nós trabalharmos essa compreensão, ela nos apresenta por meio da sala de aula invertida. A sala de aula invertida é uma prática em que o estudante, ele estuda o conteúdo por meio de tecnologia ou de livros ou de qualquer outro material antes da sala de aula. E durante a aula, no momento presencial, ele apresenta o entendimento dele, aonde ele apresenta para os colegas, para o professor, o entendimento dele. E aí, cabe ao professor fazer as suas considerações. Cabe ao professor ampliar o horizonte do aluno. Não se conter só com aquele momento, aquele estudo que os alunos fizeram na aula invertida e onde eles se apresentaram. Cabe ao professor aprimorar, frisar esse conteúdo para saber se de fato houve aprendizado e instigar o aluno a buscar mais. O fato de aprender, gente, nunca é demais. Sempre tem coisas a mais que nós professores, nós alunos, que também nós professores somos alunos, nós precisamos buscar. Precisamos, a medida do saber nunca enche. Precisamos sempre estar buscando. Sempre buscando esse saber. E Bergman, ele nos diz claramente sobre essa sala de aula invertida. Na sala de aula invertida, é aquele momento onde o aluno acessa os conteúdos antecipadamente, aonde ele compreende o conteúdo e durante a aula, durante o momento presencial, ele socializa com colegas e professores. E, no final, o professor, ele faz novas colocações, ele aumenta mais o saber daquele aluno. Enfim, o ensino híbrido, ele nos tem inúmeras propostas que nós enquanto professores, precisamos abraçar essa proposta, precisamos nos preparar, precisamos buscar, acima de tudo, informação, buscar saberes. Precisamos aprender a aprender e buscar... Só um minutinho. Precisamos buscar esses saberes para que a gente possa acompanhar a era dos nossos alunos. Bom, gente, a sala de aula, quais as vantagens da sala de aula invertida?
Tem muitas vantagens. Quais delas? Alunos ativos, aproveitamento melhor do tempo, mais materiais, aprendizado no ritmo do aluno e melhor desempenho. Por que alunos ativos? Porque ele vai se sentir responsável, ele vai se sentir, de fato, o aluno estando no centro da atividade. Por quê? Porque ele precisa ter domínio daquele conteúdo que depois ele vai apresentar para os colegas. Para nós, enquanto professor, vamos otimizar o nosso tempo. Um conteúdo que eu poderia passar uma semana vendo e revendo, posso até passar uma semana, mas de uma forma bem atraente, aonde o próprio aluno vai estar apresentando o seu entendimento. Então, aí há aproveitamento de tempo, mais materiais. Por quê? Não se resumiu aquela página do livro, aqueles slides que eu fiz e apresentei para os alunos. Vai ter outros momentos, vai ter outras fontes que o aluno foi buscar. No ritmo do aluno. De que forma? Talvez a minha explanação não seja suficiente para meu aluno aprender. Então, no ritmo dele, na hora que ele tem disponibilidade, ele vai, ele estuda, ele se prepara, e no dia marcado, se ele for responsável, se o professor souber estabelecer limite, ele vai apresentar. E, consequentemente, vai melhorar o desempenho, o rendimento desse aluno. Quando acontece dessa forma, todos os itens que nós estamos elencando acontecem de fato, nós vamos ver que o aluno se supera. Não vai ter nem necessidade de eu fazer uma prova, a prova tradicional. Por quê? Porque eu já tive possibilidade de avaliar o meu aluno, eu já tenho que ele tem habilidades e competências necessárias para prosseguir com determinado conteúdo. Por quê? Porque eu já percebeu, já ficou claro que meu aluno tem essa possibilidade, tem esse engajamento. Tem esse engajamento com o conteúdo, ele já tem essa bagagem suficiente para dominar aquele conteúdo, para compreender. Então, como eu preciso implementar a sala de aula invertida? Eu não posso, quando eu trabalho a sala de aula invertida, eu não posso estar me prendendo a regras. Não conversa, tem que ser agora. Para com isso, aquelas besteiras, aquelas coisas que nós sabemos, que nós professores fazemos, para poder ter um bom andamento da nossa sala de aula. Então, nós não podemos nos prender a esse detalhe, por quê? Porque vai ser no tempo do aluno. Ele é que vai determinar a hora que ele vai fazer. Ele quer ficar conversando agora no WhatsApp com um colega, ele pode ficar. Sim, eu digo isso porque ele vai estar na casa dele, é no tempo dele. Mas lembrando que nós, enquanto professores, nós não podemos nos acomodar. Nós precisamos, eu volto a essa tecla, nós precisamos buscar saberes, buscar formas de passar coisas novas, coisas atuais para os nossos alunos. E com relação às orientações que a gente passa para o aluno, vamos supor, se eu vou sugerir vídeo, textos, que não seja coisa tão grande, textos tão grandes, vídeos tão extensos, porque nós sabemos que ele vai deixar o celular lá falando sozinho e vai procurar fazer outra coisa. Por quê? Porque nós estamos na era do século XXI, nós estamos na era digital, mas nós continuamos com aluno. Aluno, nós sabemos que aluno é aluno. Então, aluno não fica muito tempo na mesma coisa, se prendendo a determinada coisa. Então, a determinado assunto, porque eles perdem o interesse.
Por isso é que eu volto a frisar para vocês. Vamos inovar para que a gente possa acompanhar a era dos alunos, que a gente fica para trás, os alunos vão embora e a gente fica aí falando sozinho. Precisamos, acima de tudo, nesse momento do ensino híbrido, valorizar o encontro presencial. A hora que o aluno está na sala de aula, o dia sim dele na sala de aula, nós precisamos aproveitar para tirar dúvida, para aproveitar para tirar dúvida, para apresentar conteúdo novo, para acolher bem, e assim sucessivamente. Precisamos dar valor a esse momento. Precisamos manter a nossa mente aberta, aberta para o novo, aberta para as descobertas, abertas para os saberes. Aí vem a questão dos presenciais e online. Fica parecendo aqui nesse sentido, quando se fala presencial e online, que o online tem esse papel de entregar conteúdos para o aluno, mas não é. De maneira alguma. O momento online não tem essa função de simplesmente entregar o conteúdo para o aluno ir para a sua casa e lá na casa dele realizar. Não, gente. Nós estamos lidando com alunos do ensino fundamental, do 1º ao 9º ano. Então, nós precisamos atentar para esse detalhe. Eu não vou só entregar papel, xerox, para o aluno fazer atividade em casa junto com sua mamãe ou com seu pai, com alguém da família. Não. Esse momento, fica parecendo que o online tem esse papel de entregar conteúdos para o aluno, quando, na verdade, o que se espera é que o online tenha o papel de provocar. No momento online, presencial, nós temos o objetivo, o papel de provocar o nosso aluno para que ele desenvolva a autonomia, o protagonismo, que ele aprenda a aprender, que ele aprenda a ser, que ele aprenda a fazer. E para isso a gente precisa motivar os nossos alunos, por mais que eles sejam pequenininhos, meus pequenininhos do 1º ano, mas eu preciso fazer com que ele desenvolva essa autonomia, que ele aprenda a aprender, que ele aprenda a ser, que ele aprenda a fazer. Com relação às nossas videoaulas, falei isso aqui, que ele precisa desenvolver a autonomia, o protagonismo. O aluno precisa a se portar nos momentos online ou momento offline, e o professor precisa rever o seu papel dentro dessa perspectiva. Com relação às videoaulas, o online tem características que vão muito além da transmissão. Então, gente, esse momento de videoaulas na educação, nós temos que ter o cuidado para não ficar nos prendendo a só mandar link, mandar videoaulas, ou até mesmo fazer a minha aula, eu mesma ministrando a aula, naquele momento presencial. Nós temos que levar em conta o tempo do aluno. Nem todo aluno tem essa disponibilidade, até porque muitos deles não têm celular, para eles acessarem o momento presencial, que é o horário que o professor trabalha. A hora que ele tem disponibilidade para ter um celular para ele acessar as aulas dele é no finalzinho da tarde, é à noite, quando os pais disponibilizam. Então, de preferência que as nossas aulas fiquem gravadas, para que essa transmissão fique gravada, para que o aluno possa acessar a hora que ele tiver disponibilidade. É como nós já falávamos. Tem que ser o tempo do aluno. Se ele vai precisar de ajuda dos pais, então também temos que respeitar o tempo dos pais. Não é porque agora a aula vai ser o ensino remoto que o pai vai ter que mudar a rotina dele total com relação ao trabalho e outras coisas mais, porque ele precisa ajudar o filho. Ele precisa, de maneira alguma ele vai
deixar de ajudar o seu filho, mas ele precisa ter ele tem que atentar para os outros compromissos, as outras responsabilidades que ele tem. E nós, enquanto professores, precisamos ter esse papel. Então, juntar o online com o presencial, fica parecendo que o online tem papel de entregar atividade, como eu tinha falado antes. Não, não tem esse papel. Então, já na videoaula, nós precisamos deixar a aula gravada. Para quê? O aluno possa aproveitar a nossa aula que nós gravamos para ele rever o conteúdo, rever alguma coisa que ele teve dúvida, também ter o cuidado de propor pesquisas que seja na rede, ou na rede digital ou não, ou por meio de pesquisas. Dentro desse contexto de videoaulas, é muito interessante quando o professor trabalha com projetos. Por quê? Ele faz um determinado projeto, eu digo errado, a equipe pedagógica propõe um trabalho, um projeto, onde todos os componentes curriculares irão trabalhar esse projeto, cada um de acordo com o seu componente curricular. E engajar os alunos dentro desse projeto, no final, culminar o projeto onde todos possam expor seu trabalho. Isso fica muito interessante, mas, é como eu falei, tem que ser de acordo com a realidade de cada escola. Sim, o online tem características que vão muito além das coletas de informações personalizadas sobre cada situação. E cada aluno, a partir das atividades realizadas por ele, sinalizando pontos que ele aprendeu ou pontos que ele ainda tem dúvida. Então, nós precisamos atentar para saber aquilo que o aluno aprendeu por meio das pesquisas dele, por meio das tarefas realizadas, e atentar para aquilo que ele precisa melhorar, porque o aluno, mesmo fazendo novas pesquisas, tem aluno que não tem esse acesso, não tem alguém da família que possa ajudar. Então, tem aluno, gente, que a gente tem que ver a real situação. Tem aluno que vai estudar o dia do presencial. No outro dia, eu serei hipócrita de dizer que todos os alunos irão realizar a atividade como nós estamos pensando. O desenho que nós estamos fazendo, que vai ser tudo ok, eu espero que seja. Mas a realidade vai acontecer que vai ter aluno que não vai realizar todas as atividades. Ainda mais que nós sabemos que no ano passado, como era entrega de atividade, ia entregava, já aconteceu de aluno e a atividade voltar com a letra dos pais. Porque o aluno não teve trabalho nem de passar limpo. Então, vamos ter esse cuidado de ser pé no chão e cobrar para que dê certo. Para que o ensino híbrido de Santa Helena seja dos sonhos, que seja a realidade e não se transfigure numa utopia. E outro ponto que pode ser feito pelo professor para otimizar é a proposta de trabalho, que as propostas de trabalho sejam apresentadas nas aulas online, presenciais. Lá o professor explica tudo, para que o aluno saia de lá, sem dúvida, para poder realizar a sua tarefa. Porque aqueles que não têm acesso, não têm um celular para eles irem lá no grupo tirar dúvida com o professor, para esses alunos vai ficar um pouco difícil. Então, é função do professor manter esse relacionamento com os alunos. Então, o professor tem que ficar atento para esses detalhes. E o que perceber que não está surtindo efeito, o professor precisa mudar. E para que, de fato, a gente analise e perceba se o que eu estou fazendo
como professor, essas inovações que estão acontecendo estão surtindo efeito? Será que meu aluno está realizando as tarefas? Será que os pais estão acompanhando essa criança mesmo? Ou estão pagando uma professora particular para responder e o aluno não está aprendendo nada? Será que os conteúdos que nós estamos trabalhando, esses alunos estão aprendendo? Esses alunos das séries iniciais estão conseguindo acompanhar? Está acontecendo, de fato, uma alfabetização? Eles estão sendo alfabetizados e letrados ao mesmo tempo? Gente, vamos avaliar. Vamos avaliar, mas uma avaliação formativa e não uma avaliação somativa. Por quê? Nós sabemos que a avaliação formativa ela é também chamada de avaliação para as aprendizagens. A avaliação formativa tem o seu foco no processo ensino-aprendizagem e tem um objetivo semelhante à avaliação diagnóstica, onde eu vou diagnosticar o meu aluno. A avaliação formativa, ela busca detectar dificuldades suscetíveis que aparecem durante a aprendizagem, a fim de corrigi-las. Então, nós precisamos saber quais as dificuldades que os alunos apresentam para eu corrigir, para eu melhorar, para eu sanar essa dificuldade, e não para eu condenar meu aluno, de forma alguma. Porque a partir do momento que eu estou condenando, eu estou me condenando. Em primeiro lugar, eu estou me condenando. Por quê? Se não houve aprendizado, é porque houve alguma falha. A falha, quer seja no momento presencial, quer seja no momento casa, está havendo uma falha. Então, precisamos repensar, avaliar constantemente. Então, através dessa modalidade de avaliação, nós teremos informações sobre o desenvolvimento do aluno, permitindo que a prática docente se ajuste às necessidades dos discentes durante o processo. Então, a aprendizagem dos nossos alunos, elas refletem o desenvolvimento do aluno. E esse desenvolvimento só acontece se eu propor atividades que vá levar a esse desenvolvimento. Então, eu preciso, acima de tudo, além de avaliar meu aluno, eu preciso me avaliar, preciso avaliar o meu trabalho. Será que eu, como professora das séries iniciais, eu estou fazendo um bom trabalho? Eu estou conseguindo alfabetizar os meus alunos? Será que esse aluno está sendo alfabetizado e letrado ao mesmo tempo? Precisamos rever bastante essa situação. O ensino, a avaliação formativa, ela existe algumas características peculiares. Quais são elas? Por meio dessas características, que eu vou perceber na avaliação, é possível ter subsídio para a busca de informações, para a solução de problemas e dificuldades sugeridas durante o trabalho com o aluno. Nessa avaliação, os fatores internos e a situação educacional são levadas em conta para proceder à avaliação. Então, gente, as características que definem, que demonstram esse tipo de avaliação, aonde a nossa capacidade de gerar com maior rapidez as informações, de
de vencer essas etapas, essas dificuldades, e estabelecer de imediato um feedback para o processo de ensino-aprendizagem. Eu não vou perceber, por meio das minhas avaliações, que não está surtindo efeito, meus alunos, de maneira alguma, não estão aprendendo mesmo, não está. Está sendo um processo muito lento. Eu vou, comunico, converso com a minha coordenadora, com a minha gestora, e vamos pensar em estratégias que melhorem, que vá facilitar, que seja um facilitador para o meu ensino-aprendizagem, para que eu possa obter resultados dentro do que eu estou propondo. Esses resultados eles irão servir de base para identificar o processo, para identificar se o processo de aprendizagem está acontecendo de fato, gente. Então, e depois, em posse desses resultados, o que eu irei fazer? As informações que eu irei obter por meio dessa avaliação revela e permite com que eu me planeje, que eu ajuste, que eu redirecione as minhas práticas pedagógicas. Tudo isso com o intuito de aprimorar as aprendizagens dos alunos. Ou seja, esse resultado dessa avaliação que eu estou aplicando vai servir para mim compreender o que eu estou trabalhando, para mim reforçar, para me facilitar, para eu harmonizar as competências e aprendizagens do aluno, para saber, de fato, se os alunos estão compreendendo, se está havendo aprendizado de fato. Então, aqui eu encerro minha fala. Essas aqui foram as referências que eu aproveitei para eu estudar, para preparar os slides. E agora, esse momento, a nossa mediadora vai me passar algumas perguntas, se houver, para que eu possa tirar as dúvidas de vocês. Mas, de antemão, muito obrigada pela participação de todos. Bom, como não temos nenhuma pergunta, eu vou ler alguns comentários. Em geral, todo mundo gostou muito da palestra. Foi discutido também a questão da formação continuada, que normalmente ela é colocada mais para professores já efetivos e que muitos professores contratados não têm a oportunidade de assistir. A Ellen Suênia colocou aqui que, nesse novo dito normal, se faz necessário uma boa adequação às novas metodologias de ensino e de aprendizagem. A Nilda colocou que este ano eu acredito que vamos ser mais produtivos, porque vamos estar mais familiarizados com esse novo normal, pois no ano anterior foi muito frustrante, porque ela não viu nenhuma aprendizagem significativa. Em suma, houve muitos elogios e até o momento não há nenhuma pergunta. Bom, se não há nenhuma pergunta, eu agradeço a participação de todos até o final. Agradeço também à professora Lucília pela presente apresentação. Só um momento, desculpa. Pela ótima apresentação. E amanhã teremos mais.